Olá pessoal, Unifesp 2024, vamos com Biologia primeiro. Lembrando, sempre curtir o canal aí, curtir o vídeo para a gente poder fazer mais desses trabalhos. Vamos lá. O esquema lustro-fluxo de energia que ocorre no ecossistema, simplificado, em que os valores relacionados estão em unidade quilocal, metro quadrado, ano. ppb é a produtividade primária bruta e ppl é a produtividade primária líquida. E PSL é a produtividade secundária líquida. Vamos ver. Então aqui ele está mostrando todo um esqueminha, tá? Que a gente vai analisar. Vamos lá. Qual é o nível trófico que não foi representado nesse primeiro bloco do sistema? Vamos lá. A. Deixa eu fazer em cor preta. A. Nível trófico. Vamos lá. No primeiro bloco do sistema. O primeiro bloco do sistema é esse aqui. É o primeiro bloquinho desse. Nesse caso, que ser que faz fotossíntese e logicamente faz respiração é o primeiro nível trófico, é o trófico dos produtores. Ele perguntou qual nível trófico. Primeiro nível trófico, acabou. Ótima resposta. B. O que ocorre com parte da energia calorífica ao se passar de um número para outro? Opa, vamos lá. Você diminui a energia calorífica, porque você perde ela para o meio, você perde ela por causa do seu metabolismo. Ou seja, quando você tanto de energia que você ganha, alimentando, por exemplo, um ser vivo se alimenta do outro, ele não consegue passar 100% de energia para o outro ser vivo que for predá-lo, pelo fato que ele perde energia pelo seu metabolismo. Muito bom. Questãozinha por hora tranquila. Vamos na B. De acordo com os conhecimentos sobre fluxo energético, qual é o valor de ppl? Então aqui a gente quer saber o valor do ppl. Então ppl, o que é o ppl? É o dos 5.465 que foi para cima e para a direita foi a outra parte, os 3.368. Então é 5.465 mais os 3.368. Nesse caso aqui, vamos lá, 3, 1, 12, 13, 1, 7, 8, 8. Então, nesse caso, é 8.833. Não se esqueça das unidades de medida. Quilocal, metro cúbico, ano. Ele bem enfatizou, foi até que a gente grifou no enunciado. Explique o que representa ppl para os organismos que iniciam uma cadeia alimentar. Vamos lá. ppl é toda a energia disponível dele. Então a gente pode falar que o ppl é toda energia disponível, ou seja, toda energia acumulada diante de todos os níveis tróficos, toda energia disponível. É a líquida, é tudo que ele pode utilizar. Lembrando que nesse caso ele sempre vai usar para o seu metabolismo próprio, beleza? Por causa que ele perde calor, ele gera calor, ou seja, consequentemente ele perde para o meio. ppl é energia disponível. Gente, respostas bem tranquilas, bem diretas, bem objetivas aqui que não vai atrapalhar em nada. Vamos lá. 2. Vamos lá. Enquanto as autoridades estão focadas na nova Covid-19, os Estados Unidos experimenta a maior disseminação da história de outra doença. Qual? A dengue. Segundo o relatório da OPAS, em 2009, 3 milhões de casos da doença foram registrados, causando 1.538 mortes. Opa, vamos lá, realmente é muito comum que está acontecendo o aumento da dengue, principalmente pela proliferação do mosquito Aedes aegypti lá nos Estados Unidos. Qual é o grupo de micro-organismos de que faz parte do causador do Covid-19 e da dengue? Gente, é um vírus. Nem precisa especificar se é de DNA ou RNA. Ele só quer saber que grupo de micro-organismos. Vírus. Muito bom. Tanto é que o vírus não está em nenhum reino. Ele poderia ter falado, né? Qual o reino de seres vivos? Mas a gente não pode afirmar, porque além dos vírus não ter reino, a gente não ainda tem essa questão paradoxal se ele é ou não é ser vivo. Por que esse grupo é considerado, olha a palavra mágica, parasita intracelular obrigatório? Vamos lá, eu só vou falar. Ele é um parasita intracelular. Primeiro, parasita, ele tem que ficar dentro do hospedeiro. Intracelular, ou seja, ele tem que ficar dentro da célula aqui. Vamos fazer aqui o desenho do vírus. Ele tem que ficar dentro da célula. Ele é obrigatório porque ele consegue fazer o seu metabolismo através da ação da própria célula que ele infectou. Ou seja,
O metabolismo da célula que vai fazer a replicação dele mesmo, beleza? Por isso que ele precisa do metabolismo da célula hospedeira. Esses são os vírus, parasita intracelular obrigatório. B. Há algum tempo era impensada a propagação da dengue no hemisfério norte. Perfeito. Explique do ponto de vista de transmissão como pode ter ocorrido a propagação da dengue no país como os Estados Unidos. Lembrando, ele é através da picada da fêmea do mosquito. Olha só a palavra mágica que vai vir depois do nome do mosquito, né? Do mosquito Aedes aegypti. Não precisa falar a Egipte, não precisava ter escrito tudo isso, mas a gente vai colocar aqui. Contaminado com o vírus da dengue. Ou seja, não é só a picada do mosquito. O mosquito, fêmea do mosquito aegypti contaminado, perfeito. Lembra que nem toda picada de mosquito é o da dengue, do Aedes aegypti, às vezes ele não pode estar infectado. Mas isso é a transmissão, mas ele quer saber, do ponto de vista de transmissão, como que pode ter ocorrido transmissão? Temos que lembrar que através da picada do mosquito Aedes aegypti, que essa proliferação do Aedes aegypti acontece pelo aumento da temperatura nos Estados Unidos. Consequentemente, gera um meio agradável para esse mosquito. E por que ocorre essa transmissão? Porque se nunca teve o Aedes lá, entre aspas, por que agora está tendo? Fluxo de imigrantes, fluxo de pessoas. Consequentemente, algum deles estava carregando o dengue. E lá nos Estados Unidos, que teve a proliferação do Aedes aegypti por ter uma temperatura boa, consequentemente começou uma era de contaminação. Logicamente, se a gente está falando dos Estados Unidos, na maioria dos casos é na parte sul dos Estados Unidos, que é uma temperatura ainda agradável, ainda com calor. Na parte norte dos Estados Unidos costuma ainda ser muito gelado, consequentemente, dificilmente há a proliferação e a criação do mosquito da dengue. A hemoglobina é uma proteína composta por 4 cadeias de polipeptídeos, 2 alfa e 2 beta, sendo cada uma delas formada por uma sequência de aminoácidos. A alteração nessa sequência pode provocar mudanças na forma e na função da hemoglobina. É o caso da anemia falciforme, perfeito, gente, cuja alteração de um aminoácido provoca uma deformidade nas hemácias, devido à síntese de uma proteína normal. Regiões da África com grande incidência de malária, beleza, apresenta alta frequência do alelo, que determina a anemia falciforme. E olha, eles explicaram tudo que precisa ter uma aula de anemia falciforme. Por quê? Vamos lá. Então, uma pessoa normal e uma pessoa com polipeptídeo alterado. Lembrando, sempre no sexto aminoácido, melhor dizendo, há uma troca de uma glutalina com uma valina. Só essa troca já permite que nesse sexto aminoácido que há a conformação. Em vez da hemácia ela ser nessa conformação, ela é no formato de foice. Consequentemente, eu reduzo a superfície de contato, ou seja, a menor entrada, menor capacidade de gases, tanto oxigênio quanto gás carbônico. Isso que acontece na anemia falciforme. E por que ocorre na África? Por que na África, nos afrodescendentes, tem a maior tendência de ter anemia falciforme? Lembrando que lá tem a malária. E a malária, quando a gente está falando do nosso queridíssimo Plasmodium, do gênero, o nosso querido protozoário Plasmodium, do gênero Plasmodium, ele se infecta dentro das hemácias. E como a alta incidência de pessoas com anemia falciforme, o nosso querido protozoário ele tem dificuldade de entrar e se instalar nessa hemácia. Consequentemente, a pessoa que tem anemia falciforme acaba sendo mais brando os sintomas da malária. Por isso que, se a pessoa não tem anemia falciforme, mas tem malária, ela acaba falecendo por malária. Se a pessoa tem anemia falciforme aguda, grave, aquela que realmente a maioria das hemácias estão, ela também tem a chance de evoluir a óbito. Então a pessoa que tem apenas o traço da doença, nesse caso a gente pode falar que é uma heterozigota, vamos colocar azão azinho para ficar mais fácil. Se a pessoa é azão azinho, ela é doente e carrega o gene falciforme. Consequentemente, como ela só tem o traço, além de ser só algumas hemácias que têm essa conformação, ela tem maior resistência à malária. Se a pessoa tem 2 traços, ou seja, melhor dizendo, ela não tem nenhum gene para a anemia falciforme, a chance dela morrer de malária é muito alta. E quando ela tem os 2 traços, ou seja,
ela tem anemia falciforme, vamos dizer, mais grave, a malária menos ainda acontece nesse ser, mas ele tem um problema de viver com anemia falciforme. Vamos lá. Vamos ver o que pergunta após essa aulinha. O esquema ilustra a alteração específica do polipeptídeo, sendo possível deduzir as moléculas que são afetadas. Cite o número de códons afetados no RNA mensageiro. Gente, só foi alterado um códon. Alteração de apenas um códon. Ele apenas altera o sexto aminoácido nessa cadeia. Alteração de um códon. Justifique a sua resposta. Pois cada códon codifica, um aminoácido. Olha que interessante, beleza? Cada códon codifica um único aminoácido, beleza? Seguindo, vamos ver se ele vai perguntar das cadeias, o que ele vai perguntar lá, alfa, beta, hemoglobina, vamos lá. Explica do ponto de vista evolutivo a causa da ação do alelo que determina a anemia falciforme nas regiões africanas com grande incidência de malária. Exatamente o que falou. Se a pessoa ela tem anemia falciforme, é difícil o plasmódio se adaptar nessas hemácias, ou seja, oferece uma certa resistência. Logo, esse gene ele passa adiante aos seus descendentes nos sobreviventes à malária. Por isso que é alta taxa entre os entre os afrodescendentes. Beleza? É isso que a gente falou lá no comecinho quando a gente foi ler. Excelente questão. 4. Vamos lá, vamos falar agora de genética. Sempre a última questãozinha costuma ser de genética, né? Mas nesse caso, como são 5 questões, ainda tem mais uma. Vamos lá, o albinismo, falou do albinismo, é um caráter determinado por um alelo autossômico recessivo. Azinho, então ele mostrou que alelo é autossômico recessivo Azinho, então para ele ser albino, ele tem que ser Azinho. É caracterizado pela capacidade de formar melanina pela pele humana. A polidactilia é de caráter determinado alelo autossômico dominante D, ou seja, é caracterizado pela formação de mais de 5 dedos nas mãos ou nos pés. Então, para ser ele dominante, ele tem que ser Dzão, traço. Se ele for Dzão ou Dzão, ele é considerado polidáctilo. Mas ele não é ligado ao sexo, aquele negócio do X, Dzão? Não, porque ele falou que é de um gene autossômico, ou seja, a gente envolve dupla de genes. Se ele falasse ligado ao sexo, tudo bem. Vamos lá. Os pares de alelos que estão relacionados a essas duas características localizam cromossomos não homólogos, ou seja, eles estão em lugares totalmente diferentes. De acordo com os dados, quantos tipos de gametas diferentes o indivíduo duplo heterozigoto é capaz de formar? Se ele é duplo heterozigoto, ele é Azinho, Dzinho. E aqui a gente pode falar, o número de gametas disponíveis é 2 elevado a n. N é igual ao número de pares de alelos heterozigotos. Como tem 2, 2 elevado a 2 igual a 4. Ou se quisesse fazer no braço, como que ficaria? Ele poderia ser, então, Azão, Dzão, Dzinho, Azinho, Dzão, Azinho, Dzinho. São os 4 gametas. E ele perguntou quantos tipos de gametas diferentes? 4 tipos diferentes. Foi isso que ele pediu. 4 tipos diferentes. Até agora, super tranquila a questão. Com qual lei de Mendel a atuação dos dois pares do alelo se relaciona? Gente, se eles são cromossomos não homólogos, a gente está falando da segregação independente. Um não depende do outro. Pode ser de qualquer jeito. Por isso que a gente fala se assemelha à segunda lei de Mendel, que é relacionado à segregação independente dos alelos. Ele não pediu para justificar, só pediu para citar qual lei. Ok. O heredograma ilustra a genealogia do casal Júlia e Heitor. A Júlia e o Heitor, vamos lá. E aqui nas nossas queridíssimas legendas, mostrou que branco é uma pessoa albina e sem polidactilia, laranja é não albina e com polidactilia, e verde nenhuma doença. Vamos lá. Qual o genótipo completo da Júlia? Vamos lá. Se a Júlia é laranja, obrigatoriamente ela é albina e não albina, mas tem polidactilia.
Se ela é não albina, ela tem então, o gene dela tem que ter um azão. Se ela não é albina. Só que pera lá, Paulo. Se ela não é albina, beleza. Só que ela tem polidactilia. Opa, se ela tem polidactilia, ela tem no mínimo um Dzão. Então, beleza. Só que qual que é o genótipo completo? Vamos lá. A mãe, nesse caso que é branquinha, ela é albina e tem e sem polidactilia. Se ela é albina, ela é Azinho, Azinho. Sem polidactilia, ela é Dzinho, Dzinho. Gente, aqui já matamos. Por quê? Se ela tem Azinho, Azinho, um desses Azinhos foi para Giulia. Se ela é Dzinho, Dzinho, obrigatoriamente um Dzinho vai para sua filha. Logo, qual é o genótipo completo de Júlia? Azão, Azinho, Dzão, Dzinho. Ou seja, ela é duplo heterozigota. Qual é a probabilidade do casal gerar uma menina não albina e sem polidactilia? Vamos lá já anotar. Se ela é uma menina, obrigatoriamente eu já tenho que fazer vezes meio. Olha que interessante. Se ela é não albina, obrigatoriamente ela tem que ser azão, traço. E se ela não tem polidactilia, ela tem que ser Dzinho, Dzinho. Para isso a gente tem que fazer agora o heredograma, o genótipo do Heitor, porque a gente vai fazer o cruzamento. Vamos ver como é que fica no Heitor? Vou fazer em verde. Se ele é verde, ele é não albino. Se ele é não albino, ele é azão e eu não sei se ele é azinho. Vou descobrir depois. Se ele sem polidactilia, se ela sem polidactilia, ele é Dzinho, Dzinho. Obrigatoriamente, desse Dzinho, Dzinho, um veio da mãe, um veio do pai. A mãe, ela é não albina também. Então eu já sei que a mãe, ela é azão. Só não sei se ela é azinho. E ela sem polidactilia, então ela é Dzinho também. No pai, ele é albino. Opa, se ele é albino, ele é azinho, azinho. E se ele é sem polidactilia, ele é Dzinho, Dzinho. Logo, obrigatoriamente, se o pai ele tem o azinho, azinho, um deles ele mandou para o filho. Então o Heitor ele é azão, azinho, Dzinho, Dzinho. Agora é só fazer o cruzamento. Como é esse cruzamento? Vamos lá. Olha aqui, vamos fazer o cruzamento. Vamos fazer aqui do homem e da mulher. A mulher, que é a nossa querida Júlia, ela pode formar apenas, olha, pode falar vários genes. Se ela é o cruzamento A com A, do homem e da mulher, né? Então vamos fazer azão, azinho com azão, azinho. Então a gente sempre lembra que vai ser ou azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Cruzamento de heterozigotos. Agora, e se for Dzão, Dzinho com Dzinho, Dzinho? Uai, gente, ou vai formar Dzão, Dzinho, ou vai formar Dzinho, Dzinho, 50%. Agora a pergunta é, se ela é sem polidactilia, eu tenho que achar aqueles que são Dzinho, Dzinho. Então são todos dessa faixa. Ou seja, dessas 8 opções que nós temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 opções que nós temos. Então, vou colocar aqui no lado. 8 opções. Só que, pera lá, dessas 8 opções, professor, eu só quero aquelas que tem Dzinho, Dzinho por enquanto. Então, nesse caso, vamos pegar só essa coluna. Só que, além disso, ele tem que ser azão, traço. O único jeito de ser azão, traço, ou tem que ser azão, azão, ou azinho, azão, azinho, ou azão, azinho. Ou seja, eu descarto todas as outras. Nesse caso, só tem 3 opções que eu quero. Então, são 3 em 8. Só que essa não é a resposta. Ele pediu uma menina. Se é uma menina, multiplica por meio. Logo, a resposta é 3 sobre 16. A chance de Júlia e Heitor de ter, esse casal, no caso, né, ter uma filha que é não albina e não possua também polidactilia. Excelente questão. Última. O vermelho escarlate que tinge o céu a cada voo chama a atenção do observador mais desavisado. Com sua exuberância plumagem, os guarás voltaram a Florianópolis. A revoada das aves não era vista há mais de 200 anos, segundo o pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina. Entre os possíveis motivos da volta dos guarás está a recuperação dos mangues nas ilhas, onde essas aves podem se alimentar. A coloração dos guarás vem do pigmento dos crustáceos, carotenoides, característicos do ecossistema como o manguezal, estuários e rios, dos quais se alimenta. Beleza. Além do voo, cite outras 2 adaptações das penas para as aves. Gente, a penas tem uma questão muito interessante. Ela ajuda no
isolamento térmico, ou seja, ajuda a manter a temperatura da nossa ave. E você ajudar no isolamento térmico, você favorece a endotermia. Ou seja, como nós mamíferos e as aves são os únicos grupos de animais que nesse caso não tem mistura de sangue, são considerados endotérmicos. Nossa temperatura não varia com o ambiente. Duas adaptações, qual que é outra? Gente, se é uma pena, se a gente está falando das penas, a gente está falando também de proteção. Proteção para quê? Para a pele das aves. Proteção da pele das aves. Como nossos pelos, como mamíferos, também nos ajudam. Muito bom. B. Apesar de que essa questão foi muito nada a ver, né? Falar da adaptação da pena, ele deveria falar adaptações para o voo, né? Dos ossos pneumáticos. A gente falar aqui, por isso que ela tem também o osso pneumático, deixa ela com maior flutuabilidade, que ela diminui sua densidade, as adaptações das penas, toda a questão anatômica por trás, os olhos niquitantes, a questão do bico, a aerodinâmica, tem tanta coisa importante ser perguntada, ele perguntou uma questãozinha mais leve. Suponha que um grupo de guarás deixe de se alimentar de crustáceos, ou seja, ele vai acabar não comendo pigmento de crustáceos, os carotenoides, e passa a se alimentar de insetos sem carotenoides. Esse grupo terá alteração no fenótipo, genótipo ou em ambos? Gente, nunca se muda o genótipo, nunca se muda, ele nasce com o genótipo. Então não tem como ser genótipo em ambos, é sempre o fenótipo, que é a característica do indivíduo. E o que é o fenótipo? É a questão do genótipo mais a interação com o meio ambiente. Nesse caso, os guarás têm a sua pigmentação. Ótimo, vem do genótipo dele. O genótipo. Agora, quando ele começa a comer pigmentos carotenoides dos crustáceos, ele altera o fenótipo dele, ou seja, ele altera características que ele já tem. Então, por isso, só há alteração do fenótipo. É a única característica que muda. Lembrando que não se altera o genótipo, a gente já começa com ele. Beleza? Excelente questão aqui da Unifesp. Essas foram as de biologia, 22 minutinhos. Gente, curta o canal, curta esse vídeo que foi muito interessante fazer aqui, beleza?